Olá, gente, boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa sprint review, que a gente tem que fazer sobre o que foi feito nas primeiras fases, o que já foi adiantado, para a gente já passar para as próximas fases e saber se está tudo certo a fase de teste. E já dá início também o que vai fazer na próxima semana, na próxima semana, na próxima sprints e nas dailies, ok? Ok. Tá, sobre essa questão. A primeira fase, eu tinha mostrado aquela ideia da primeira fase, só que eu já fiz algumas mudanças nela e já está em encerramento ela. O que eu estou fazendo sobre a questão das fases? Eu estou pensando em fazer um script nele e fazer meio que tipo assim, a primeira fase do primeiro mundo, da primeira ilha no caso. Seria tudo isso em um único script, e esse script ele vai lá, faz uma contagem, né, tipo uma variável, tipo, tá na fase 1 do mundo 1, fase 2 do mundo 2, tudo em um script só. Daí passa para a segunda fase, é outro script com todas as fases dentro dessa segunda ilha, entendeu? Isso daí é só para otimizar o jogo, pra ele não ficar tão pesado, porque se você faz tudo isso, tipo, separar em várias fases diferentes, em vários mundos diferentes, na hora de colocar, vai ficar muito pesado, vai ficar tipo uma questão muito mal otimizada e muito travada dentro do jogo. Segundo ponto, a segunda fase, eu já comecei algumas ideias para o projeto dela e junto a isso eu vou fazer a questão da documentação. Tá eu e o Cauã falando sobre a documentação, e vai ser uma questão de BPMN, que é um fluxograma só que um pouquinho mais complexo, e a questão de UML, que é ensinando como cada questão vai conversar dentro do jogo, tanto o sistema quanto o usuário. Foi mais ou menos isso. Durante essa semana eu acho que seria bom refinar todas essas questões. A questão do JSON, como dito antes, já está pronta, eu envio assim que chegar em casa. É uma questão muito simples de JSON, não é nada complexo, nada uau. É uma questão só para funcionar enquanto não é adicionado o banco de dados, e junto dela vai vir a documentação. Tá, então dentro dessas coisas, quais são as primeiras impressões que você tem a dizer sobre a primeira fase? Ela tá assim, como eu disse, ela tem que estar de uma forma funcional, e eu fiz algumas adições para ela ficar tanto funcional quanto divertida. E não que tipo tá de exatamente. edições faz que você fez? Porque o que acontece? A gente está seguindo o cronograma do escopo. Então a gente precisa saber se passou muito do que a gente colocou no escopo ou se está na linha certinha do que tinha sido colocado. Tá na linha certinha. Como tá no escopo, tá escrito pra gente fazer um jogo point and click, ou seja, mover a setinha, ser algo mais interativo, e é o que eu tô querendo fazer. Foi o que eu falei na última sprint. Tem a questão de você clicar ali na tela, tem um botãozinho ali explicando como funciona a fase. Daí é uma pessoa falando, eu coloquei a minha voz por enquanto, eu tô pensando em colocar uma IA para fazer isso. Que daí ela vai lá e fala, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, com uma voz animada. Porque é algo que chama a atenção da criança, a criança ela vai olhar e vai falar, nossa, isso é legal e tal. E meio que foi isso. Eu tô meio que fazendo uma dublagem, só que tipo uma dublagem bem meia boca. Ela não tá na versão final ainda, mas eu envio pra vocês assim que possível. Ok. E pra gente já adiantar, já que a primeira fase está pronta, o tester já vai fazer o teste do que precisa ser feito da primeira fase. Eu quero saber depois de você se tem algum tipo de erro, se está precisando ajeitar alguma coisa, se precisa adicionar mais alguma coisa. E já podemos dizer que na semana que vem já pode se iniciar a segunda fase, a segunda e a terceira fase do Sprint 2 também e do jogo. E quais são as ideias que vocês já tiveram para começar a segunda fase? Como eu tava conversando antes, seria bom a ideia de tipo uma cesta de frutinhas que a gente estava conversando. Que aí pode colocar a parte de contagem, né? Porque já relembra o que ele fez na parte 1, na fase 1, e faz a intenção dele aprender a relembrar a contagem, e também ele já conseguir identificar o que é maior e o que é menor, e o que talvez poderia ser igual junto também. Eu tava pensando em uma questão de pesagem, de peso.
Não pensar, tipo, gramas, quilos ou toneladas, mas pensar em algo sólido, tipo, só quilos, assim. Ah, isso daqui tem 3 quilos, isso daqui tem 4 quilos, qual vale mais? O que tem 4 quilos, porque é maior. Pode falar. No JavaScript tem um sistema onde você clica e você arrasta o item e coloca ali. A gente poderia colocar uma dinâmica de uma balança, igual tem na escola, com 2 frutas de pesos diferentes. Aí ele coloca para equilibrar aquilo. Assim ele tem uma noção de proporção. Exato. Você pode ver esse negócio, conta de mas... vocês, a gente tinha acertado que a gente ia colocar as pedras de... Tipo as pedras do Thanos. Sim, isso está sendo implementado ou isso não vai ser mais implementado? Como isso é algo mais da história, isso não funciona exatamente como uma mecânica do jogo, onde você interage exatamente com Só ela. vai ser recompensa no final da fase. Mas isso vai, é isso que eu queria saber, se vai ser como uma recompensa ou se ele vai aparecer no meio do jogo, tipo assim, a criança passou a fase, E na ela primeira ganha fase ela ganha a pedra, você vai aparecer, você ganhou a primeira, você Sim. descobriu. Isso eu acredito que seja algo mais baseado no back-end, nessa questão. Dele olhar e, tipo, ser algo mais interativo, de mostrar, você ganhou. colocando Mas eu tipo, preciso tudo. saber como é que vai ser implementado isso, tá, gente? Ó, eu preciso também falar com vocês aqui, com base que o gestor de projeto tinha falado. Temos 3 coisas para adicionar no projeto e uma delas tem que ser na Sprint 2. A mais fácil para ser implementada é o logo da Cruzeiro estilizado. Como pode ser estilizado? No nosso jogo eu pensei algumas formas. Ou no formato das ilhas, fazendo o formato das ilhas como o logo da Cruzeiro de um jeito diferente. Ou que ao pode ser redor dobrado. do logo da Cruzeiro. Como assim você fala ao redor? Ao redor do quê? O logo da Cruzeiro é uma estrela, certo? Sim. Vamos fazer uma fase à noite. Ao redor da estrela. verdade. Como Não, se isso é a outra gente coisa. estivesse rodando em torno da Cruzeiro. Em cada ponta? Sim. Isso. Não precisa ser toda hora mostrando, pode ser no começo ou no final também. Então, mas se for Mas pode ser na tela de crédito. Tem mas que ser no também, começo também. nessa pode ser. situação, poderia ser mais ou menos assim. Vocês já jogaram algum jogo do Lego? Já pra caralho. Não tem aqueles 2Ts que aparecem e sempre tem uma animaçãozinha diferente pra mostrar Sim. esses Ts? Então, poderia ser algo assim, uma cutscene que aparece, daí mostra só uma animação bem feita do jogo, assim, e depois mostrando, ou seja, sei lá, os créditos ou a questão Mas precisa ter crédito, do start. tá? Não, Aí foi mas isso essencial pode que jogar lá pra última sprint. Essa A parte questão- do crédito, A segunda pode ser. sprint é só logo, né? Tem que colocar. Isso. Não, e já com fase rodando também. Tá, essa Não, sim, questão mas- de créditos já dá pra fazer, inclusive agora, e colocar ele como arquivo final. Ok. Com o nome de todo mundo e do. E do Todo professor, a gente mundo. tem que colocar o nome do professor também. Mas assim, eu pensei na estrela porque poderia ser mais fácil implementado e, por exemplo, eu também pensei na ideia de a estrela ser o formato da pedra. Porque aí, Uma boa. porque aí poderia ser fácil e mostrando toda hora intuitivo, né? E a gente também vai ter a referência do nosso jogo, entendeu? Seria Sobre interessante. isso, alguém tem um caderno aí, rapidão? Gostaria de mostrar algumas coisas. Eu ia perguntar pra você, o estilo da animação do desenho que nós estamos fazendo do jogo, que estilo que é mesmo? Só pra eu poder Seria um lembrar. estilo cartoonizado. O estilo Ah, tá. cartoonizado, ele pode ser bem abrangente. Gente, eu tava pensando em 3D, sabia? Não, Sim, tem. o que foi que realmente, não sei se é 3D o jogo Não, que eu tinha o- pensado, mas... O estilo que eu pensei, que poderia ser mais fácil, mas eu não sei se é tão fácil, é o 2D. Que seria um pixelizado mais tranquilo, né? Mas eu não sei se é tão fácil de produzir. Tá, se for uma questão de jogo. A De gente jogo pode pegar 2D. algum patch na internet. Mas se for questão de jogo. Tá. Se for questão de jogo 2D, eu consigo fazer a pixel art dele. Eu já trabalhei como pixel artista para alguns projetos. Eu acho que eu posso fazer a pixel art deles durante o tempo livre. Eu mando a primeira sprint para vocês de alguns trabalhos que eu fiz, mas é uma questão muito simplória do projeto. Como vocês estavam falando, pode ser na tela de início, tela de fim, ou de fim. Pode ser no mapa, eu acho que seria uma boa, sempre que aparece o mapa, ter cada ilha aqui, e em cada ilha e na ponta de cada da estrela da Cruzeiro do Sul, ter cada ilha do jogo, sabe? Como são 5 ilhas e a estrela tem 5 pontas, a estrela da Cruzeiro do Sul vai estar no meio, de uma forma mais Na verdade, são 7 escondida. ilhas. O que a gente podia
fazer, adicionar mais algumas coisas nessas estrelas aí, entendeu? Pode ser. Poderia fazer como se fosse um arquipélago. O formato do arquipélago da ilha seria a junção da... Exatamente, algo mais ou menos assim. Sim. E daí, quando a gente... Daí eu acho que dá pra fazer o seguinte, já jogaram o Mario World? Sim. Só que tem que lembrar que é estilizado, então não pode ser o jeito que é final, né? Então tem que ser um jeito diferente. Tem que ser estilizado, como eu disse. Não tem o jogo do Mario? No jogo do Mario tem a escolha de fases, mais específico Mario World. Quando você escolhe a fase, você pode passar, abrir um caminho no meio da fase para você passar para a próxima. Como são 7 ilhas, a gente faz esse negócio de pegar os 5 negócios na Warp Room, que é o nome do seletor. A gente vem aqui, abrir um espaço no meio, né, da Cruzeiro do Sul, que seria, sei lá, uma ilha principal ou coisa do tipo, que já abre para a fase final, que seriam todas as 90 ilhas. É a última fase. Exato. Ah, logo da Cruzeiro é uma estrela. Qualquer estrela serve? Eu Vai acho. ser de 5 lembrar. A gente tem que tipo, colocar. estilizada. É porque Qualquer a estrela estrela da seria. Cruzeiro do Sul ela já é um pouco Estilizada. diferente. Ela já é bem estilizada. Eu acho A gente que... só tem que colocar a nossa personalidade, a gente não pode estilizar muito. Porque é estilizado, que não seja igual. Então, você mostrando que é o logo da Cruzeiro mais estilizado, ele vai entender. Tipo assim, e fazer tipo não necessariamente fazer tipo um cruzeiro em alguma ilha. Tipo, sei lá, cruzeiro. Assim. Mano, não vai cair bem porque ele quer o logo em si. E como Sim, não mas foi um então, cruzeiro, mas aí não dá faz diferença. sentido. O Cruzeiro, ele Não, tipo, teria meio que um... É porque Mas o aí, nome cara, Cruzeiro do Sul não é com base num cruzeiro, Exato, mas sim mas é. a estrela Mas da... até a Mas se for assim, poderia fazer só uma Cruzeiro cutscene e mostrando o uma Cruzeiro do bússola Sul, contando mostrando a a estrela que inspirou o Cruzeiro do Sul. E Mas daí isso seria vamos- importante pra agora ou isso seria importante ele, pro final? ele já quer Eu acho que foi Então, o que vocês falaram. alguma das Como essa coisas ideia que de vocês estilizado? Da É o primeira e da segundo segunda sprint. fase? Não, alguma das 3 coisas que ele pediu tem que ser para esse sprint. Pra esse Ou sprint. O crédito os seria créditos, ou a logo, ou mais outro bagulho que eu tirei Ele já foto. quer- sobre isso. Eu acho que colocar os créditos já seria uma boa. É mais tranquilo para pôr os créditos? É, muito mais tranquilo. Eu achei Faz que sentido falta ser no conexão final. seria melhor Não, no vai ser final, aí. mas se der para Ele ser vai agora... deixar arquivado pra fazer no final, pra só implementar depois. Tipo, só vai Eu mostrar acho a gente já que tá seria falando. bom já fazer Mas os o que créditos, tá porque a falando- questão da estrela da Cruzeiro do Sul, por ser uma questão artística, uma questão que você Não, olha mas e tem, quer né? achar bonita, É. eu acho que seria melhor só ir lá e colocar. E por ser uma questão mais artística, ela fica mais complicada de fazer e de deixar bonito, entendeu? Não, entendi. É porque eu pensei de fazer o logo porque eu achei que poderia ser mais simples do que os créditos, porque como ele fica no final para fazer a conexão. Mas se você consegue falar que consegue entregar já os créditos nessa parte sem nenhum problema, nós E pra incrementa o crédito na segunda, sprint 2. segunda fase do jogo, você pensou, né, na cesta com as frutinhas Questão de peso, e talvez. o que mais? Acho que essa questão seria tipo assim, é bem inspirado em Dora, sabe? Dora Aventureira. Que sempre tem alguma coisa dentro do negócio que ensine a gente a fazer essas coisas. Que dê o contexto. Eu tava pensando no contexto, tava pensando muito, porque eu fui assistir esse desenho com a minha prima. Ela, no meio do desenho aparece lá o Duende da Ponte, que ele vai lá e sempre faz alguma coisa que a gente, dá um enigma, uma coisa do tipo, que a gente tenha que fazer tal coisa. Daí seriam 3 enigmas falando qual pesa mais. Daí a gente tem que descobrir qual pesa mais se baseando no númerozinho embaixo. Foi algo besta, mas eu acho que funcionaria bem pra ideia da segunda fase. Ok. Ó, só para lembrar aqui, o sprint 2 é a fase 2 e a fase 3. A fase 2 seria a Floresta dos Mistérios e a fase 3 o Rio do Conhecimento. Então, como Floresta dos Mistérios, pode pôr uma coisa um pouco mais sombria, talvez alguma coisa escura que não falou. Uma floresta, alguma coisa selvagem. E talvez se fosse fazer já a estrela, o logo da Cruzeiro, jogava à noite como vai estar, entendeu? Já entra na fase Como escura. se fosse um easter egg, né? Como se fosse um easter egg, tá falando. Porque se fosse alguma coisa grande assim, tipo uma estrela grande, alguma coisa brilhante, talvez poderia ser a logo, né? Se Pode fosse ser. fácil de implementar. Se não fosse, nós faz a tela de crédito e deixa o easter egg para depois mesmo. Sim. Sobre o projeto, tem uma questão que eu tava fazendo. Eu tava fazendo alguns projetos separados, onde eu adicionei uma questão de um jogo que não é point and click, mas eu acho que seria uma boa adição para o nosso projeto também. Que é um joguinho de visão de cima,
onde o personagem ele já tá conseguindo se mover normal, tipo, pra frente, pra baixo, pro lado e pro outro, que é uma coisa bem simplesinha, mas que eu acho que funcionaria como também point and click, onde a gente clica em algum lugar e o personagem vai andando até ali, sabe? Daria pra fazer isso como última fase, ser algo mais interativo assim, ser um jogo com uma visão de cima, daí você clica em tal coisa, daí já vai até tal lugar e fazer tal... Tipo um Rabu. E não dá pra fazer isso na transição de fase, tipo assim, ó. Lembra que a gente tinha... Não, tipo assim, ó, lembra que a gente tinha comentado que no decorrer das fases iria aparecer pique um mapa das fases e o boneco andando. Tem como a gente fazer essa interação? Então, tava pensando em fazer isso em questão de, sei lá, tipo, igual Mario World. Mario World eu falo porque é um que eu tô jogando bastante esses tempos. Você olha, é uma tela de seleção, tem a parte de cima, a gente clica, escolhe a fase e o Mario ele vai andandinho até ali pra pegar a fase, pra entrar na fase. Não seria da hora? Eu tô com a ideia de mostrar isso melhor, tanto mostrando dentro do jogo, quanto mostrando em slides os jogos que eu tirei essas ideias. Eu faço isso no próximo pra mostrar certinho e eu acho que seria bom a gente ter algum lugar pra pelo menos conseguir mostrar esses slides. Na sala tem como usar o projetor. Perfeito, então. Ok. Se for possível. O que mais você tem para adicionar na reunião? Para falar mais alguma coisa, algum pedido? Para lembrar o que eu tinha esquecido de falar, que o professor pediu, é uma fase oculta. Que aí seria eu acho melhor a fase oculta colocar como final, lá no último sprint, que seria depois da última fase, fazendo alguma coisa Mas oculta. essa fase oculta serviria para quê? Uma missão Ele tem que oculta, pôr tipo isso? uma fase oculta, então pode ser alguma missão, alguma coisa. Então nós poderíamos fazer, tipo, sei lá, Uma missão side um quest. easter eggzinho, ele vê alguma coisa, clica ou ele responde alguma coisa De e De ele faz alguma a coisa fase. que relembre as outras fases. Que Não, uma missão precisa que ser necessariamente. não necessariamente precisa ser feita ou tá ligada com a história, tá ligado? Tipo, uma depois que missão acabar, secundária. aparecer alguma coisa lá. Uma missão secundária ou alguma coisa de final. Mas ela pertence às 7 fases? Tem que ser uma fase oculta, então tipo assim, antes de vir os Tá, a créditos, oitava fase. ser uma oitava fase. Tem que estar Alguma. A gente pode colocar alguns ser critérios para poder fazer isso. obrigatoriamente- Não precisa obrigatoriamente a criança jogar essa fase. Não, pra fazer Tem que progressão. ter, tem que rodar. Tem que ter. É tipo assim, vários jogos, tipo, sei lá, de GTA você pode seguir a história principal, você pode fazer aquelas missões que é estranhas Se e você- estranhas e doidas. Mas não tem nada a ver com o Tipo progresso. assim, Pode tipo, falar, Ian. Já pegando a deixa dele do Mario, e se a gente fizesse alguma coisa em uma fase específica ou senão no próprio mapa? No Mario, quando se desce pelo cano, você vai para uma outra fase, que seria de ganhar dinheiro. A gente poderia colocar algo no logo da própria Cruzeiro do Sul, que aí não vai estar explícito, mas quando clica é interativo e já guia para uma nova tela. Se fosse assim, Aí já é alguma coisa pra aquela escrever, ideia do assim, easter só não egg. faz se for assim, dá pra emendar na questão do easter egg. No momento que a gente encontrar o easter egg no meio da fase, eu acho que seria uma boa colocar esse easter egg, inclusive nessa última fase. Foi o que eu falei. A tela de cima, a gente vai lá, clica, e daí, tipo, clica em alguma loguinho da Cruzeiro do Sul que tá mais escondido, e daí acontece alguma coisa, a gente ganha algum prêmio que dê vontade da gente, tipo, nossa, Avançar pro easter egg. jogo. Mas tem que ser algo bem na cara, porque também vão ter crianças jogando. Sim. Tem. Então tem que ser alguma coisa interativa e que as crianças tenham vontade de jogar. Uma coisa que talvez possa adicionar no final do último sprint, tipo um checklist de algumas missões que ele tem que fazer. E no final, tipo, tinha que uma coisa assim, acha o easter egg dentro do jogo, mas não fala onde. E a pessoa joga até achar. Ok. Uma Eu coisa- acho que seria bom, tipo assim, ao invés de fazer isso, seria bom, tipo assim, não seria só um easter egg, mas tipo assim, seria o mesmo easter egg, só que muitas vezes aparecendo. Porque se aparecer uma vez, a criança ela vai ver e vai querer procurar mais vezes esse easter egg. Não vai ser algo que vai te recompensar com, tipo, dinheiro no jogo ou coisa do tipo, Curiosidade, né? mas vai atiçar a curiosidade da criança, ela vai querer avançar mais na fase, olhar e falar, olha, um easter egg bacana. Eu acho que Eu acho que isso pode adicionar na última sprint, porque como já vai estar feito tudo, fica mais fácil de implementar e Exato. melhor pra tudo. Então, Mas Ok, eu vou então colocar ela na última só sprint. vamos recapitular rapidinho o que a gente conversou sobre essa sprint, porque a gente vai precisar Deixa eu falar uma ideia antes disso, você recapitular, deixa eu falar uma ideia, talvez esse easter egg, vocês falaram da estrela, né? Tipo, outra ideia, pode ser que no decorrer das fases sempre aparecesse, sei lá, um bichinho, por exemplo, um esquilo. O esquilo sempre aparece ali e sai fora. Aí, sei lá, o esquilo aparece e a criança tem que interagir lá com aquele esquilo que tá vindo toda hora, né? Que você disse que
Aí, sei lá, ele faz alguma coisa e aí entra nessa missão oculta e não... Aí não sei se a gente pesca com isso. É uma boa, mas lembrando, essa ideia, ela, como eu acho que poderia ser, como é um jogo que é infantil e também é um jogo de clicar assim, em cima, na hora que aparece o esquilinho, eu acho que poderia aparecer alguma coisa que indique que a gente tem que clicar nele. Ele ser o único bicho que se move na tela, tipo assim, tá tudo estático. O fato dele ser o único ser que se move na tela. ele interativo. Um sombreamento maior nele, né? Ou ele Brilho, né? brilhazinho, ele tem um brilhozinho assim que você vai lá e clica. Isso gera curiosidade, porque criança criança é muito curiosa. A Então, ideia é precisa acessar. despertar a curiosidade pra gente poder implementar a ideia de colocar a estrela na fase oculta, etc. E a gente ter essa opção. Essa questão, Entendeu? eu acho que seria bom, tipo assim, primeiro cativar e Sim. depois ensinar. Você cativa a criança, você fala, olha, isso daqui é bacana. Talvez o resto do jogo seja. Tá bom, então isso daqui, vamos deixar tudo mais pro final. Mas pro talvez. final, depois Vamos deixar mais pro final, mais organizado. sobre isso, Só mas conversei vamos lá. com vocês para poder saber o que vai pôr e fazer depois a história de usuário, tranquilo. Então, o que vai ser feito desse sprint 2, vai ter que fazer a parte da fase 2, que é o Floresta dos Mistérios, e a fase 3 do Rio do Conhecimento. Isso. E vai ter que ter a parte dos créditos, que o professor pediu que tem que entregar nesse sprint 2. Perfeito. Então. Tudo tranquilo? Ok, então para recalcular o que foi feito nessa semana. Foi feita a documentação em JSON, finalizada a primeira fase, e o que precisa mais fazer é o tester, né? A gente precisa do feedback do tester pra gente já avançar semana que vem para segunda e terceira fase, certo? Isso. E eu vou já fazer as histórias de usuários para poder pular da parte dos créditos. Só uma coisa, você tinha falado pra mim que você não estava conseguindo colocar as imagens e tal, você conseguiu resolver esse problema? Não, sim, tá tudo bem resolvidinho. O sempre único problema que eu tinha em relação a uma coisa até que bem simples, que era em relação a caminhos de arquivo. Eu tinha uma pasta referente às imagens da fase 1, e então eu coloquei outro script, aí tinha um script e uma pasta. Aí eu não estava me recordando como é que fazia para linkar essa pasta, então eu trouxe uma volta de caminho para que os dois conseguissem conversar. Então ele voltava na pasta raiz, no diretório raiz, para então passar para o outro. E foi assim que eu resolvi. Ok. Gente, só pra lembrar vocês, a gente tem várias ideias que são muito legais que dá pra gente pôr no nosso jogo, mas sempre que tenha ao nosso alcance e que a gente consiga fazer alguma coisa legal, mas a gente não pode esquecer do foco e do público e do contexto que a gente tem. A gente não pode fugir muito disso, porque isso já não vai estar no nosso escopo e no que a gente tinha planejado. E vai estar como vai estar muito fora, talvez isso seja um problema mais pra frente de saber explicar, enfim. talvez Se isso tiver seja alguma cobrado. ideia, antes conversa comigo, que eu vou Conversa conversar com a Pion. gente. Aí eu vou Entendeu? ver o que é possível fazer, o que não é, para conversar com os stakeholders e com o gestor de projeto antes de poder mudar. Entendeu? Porque isso, como não foi adicionado no escopo, que foi relembrado isso pra gente, se não for adicionado no escopo, a gente vai ter que conversar ou fazer um novo escopo com essas ideias novas que vão ser colocadas. Porque se for ideia nova colocada, ela vai ser uma ideia que vai ser fixa, então ela precisa estar no nosso escopo. Ok, sobre isso, além disso, tem essa questão da última fase e também tem a questão sobre esse novo escopo. Eu estava falando sobre a documentação. A documentação é algo que normalmente nos projetos eu costumo fazer dois tipos de documentação. A documentação original, do que a gente tem do projeto, do que a gente pensou para ele, e a documentação final, que é de como o projeto ele terminou, como ele está funcionando e se teve alguma mudança, porque daí já dá para fazer umas comparações, ver no que a gente teve de ideia, no que a gente conseguiu, e funciona já bem como um feedback para os próximos projetos. Além... Rapidinho, só te cortando, você está colocando esses códigos, tudo que você vai fazendo dentro do GitHub? Eu tô mandando para vocês e tentando adicionar no GitHub, só que... Você coloca no Git que todo mundo consegue ter acesso e eu também consigo, para ver se eu consigo abrir e saber como é que tá. E eu ia comentar com você, não esquece de comentar no código, só para depois eles identificar o que é cada coisa e não ficar confuso para gente. Gente, então é isso, a gente precisa encerrar a reunião. Muito obrigada pela presença de vocês
e até a próxima sprint ou daily que a gente tiver. Na nossa daily vai ser essa semana agora, à noite. Ok, Perfeito, boa obrigada. noite. Boa noite pra vocês. Boa noite.